E aí pessoal, tudo beleza? Eu quero mostrar para vocês hoje um assunto muito interessante, sabe? O que eu queria falar para vocês? Eu queria falar um pouco de transformador de corrente. Não sei se você já ouviu falar. O transformador de corrente ele é muito usado para você captar a corrente elétrica que está passando, né, naquele circuito, no caso no motor, e indicar ele, colocar um mostrador lá para você indicar a corrente elétrica atual. É muito usado para isso daí. Mas eu queria mostrar para vocês uma aplicação que realmente eu já fiz várias vezes, sabe? Onde eu trabalhava há muito tempo numa empresa aqui na minha cidade, eu usei muito essa aplicação, porque às vezes você trabalha com motores grandes e você precisa fazer proteção térmica. Hoje nós temos os inversores de frequência, temos o soft start, que logo nós vamos falar também um pouco. Mas eu vou falando agora das partidas. A gente tem uma partida compensadora, né, que é o autotransformador. Não sei se você lembra, eu lembro daquela época que nós tínhamos ainda manual ainda. Não sei se você chegou a ver uma caixa com uma partida com compensadora, onde os contatos eles eram mergulhados dentro de óleo. Óleo para proteção, como isolante, né? Aí depois hoje temos o autotransformador que ele faz uma partida hoje, diferente da Straight Triangle. A Straight Triangle você mexe com o fechamento do motor, não é na hora da partida, e com essa forma você consegue também amenizar o pico de corrente elétrica. O autotransformador é diferente. Quando você o alimenta, ele reduz a tensão, como a tensão é proporcional à corrente, então a corrente vai desligar. Mas não vamos falar de autotransformador logo, tá? Até questão de ligação, questão da gente ver as aplicações. Mas o que eu queria falar em cima disso aí? Quando você usa um exemplo, um autotransformador, ou você está usando um motor muito grande, eu quero até para usar alguns valores aqui para exemplificar. Vamos falar assim de um motor de 40 cavalos, vai em 220 volts. Hoje a corrente nominal dele, que as tabelas geralmente mostram aí, e eu falo para você, sempre você olha a tabela do motor, tá? Do fabricante, para você tomar alguma providência. Mas vamos falar de 104 amperes, vamos falar de 100 amperes de corrente desse motor. Então o que eu queria explicar para você através do transformador de corrente? Eu queria colocar esse pequeno térmico. Eu tenho aqui uma escala de 4 a 6,3 para proteger esse motor que tem uma corrente de 100 amperes. Mas que jeito? Aí que entra aquilo que eu falei no começo do vídeo. Eu vou fazer um circuito aqui para você entender, já fazendo a saída dos cabos e alimentando o motor, perfeito? Então vamos colocar aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó. Já estou chegando no motor, tá? Ó. Então, se o motor independente for 6 pontos, o dosor já está fechado. Estou chegando com os 3 cabos de alimentação. Vamos fazer de conta que isso aqui fosse um autotransformador. Eu estou chegando para alimentar o motor. Esse motor trifásico, como eu mencionei, né, como exemplo aí, vamos falar que esse aqui é um motor 220 volts, trifásico, e ele tem uma corrente nominal. Vamos arredondar, vai, para ser mais fácil. 100 amperes. O que geralmente a gente faz? O que o transformador de corrente faz? Se você pesquisar aí como transformador de corrente, vai ver certinho. Aqui eu não tenho um para mostrar para você, mas eu vou desenhar ele. Como ele funciona? Existem alguns modelos que tem as especificações. Vem assim, 75 para 5, 200 para 5, alguns valores para 5. O que significa isso? 200 para 5. Quando estiver passando uma corrente elétrica por esse cabo de 200 amperes, ele vai me dar 5 amperes. Então, onde nós usamos nesse circuito? Geralmente, esse aqui nós estamos dando exemplo de 100 amperes, mas tem motor muito grande, né? Corrente muito alta. Aí quando você fala assim, vou colocar um relé térmico nesses cabos, antes de chegar para o motor para proteger, esse relé térmico não tem um baixo custo. E tem um detalhe, para você montar no painel não é tão simples. Como a corrente vai aumentando, as bitolas de cabo vão aumentando. Esse cabo aqui não é tão grosso, né? O cabo por isso aqui. Mas tem motores de muita corrente. Então o que você faz? Pega o transformador de corrente. No caso nós temos o circuito trifásico, você vai usar 2 transformadores de corrente. O que acontece? No cabo que está chegando para o motor, você vai instalar ele aqui, ó. Vamos ver se eu consigo desenhar ele aqui como fosse tivesse
passando pelo cabo, ó. Ele é assim, ó. O cabo passa por dentro dele. E tem aqui os dois terminais, ó, de ligação. Então eu vou fazer o mesmo... Eu não falei que é 2 transformadores de corrente, ó. Então eu vou colocar os terminais aqui também, ó. Vou colocar... E geralmente você pegando ele na mão, ele vem com os dois parafusos de conexão. Então o que eu fiz? Eu desconectei o cabo do motor, passei por dentro dele e eu tenho meus 2 TCs. Se eu não tivesse usando, olha que dica legal. Se eu não tivesse usando esse TC, eu pus ele no cabo, só que eu não vou usar ele ainda. Vou deixar ele lá. Você é obrigado a curto-circuitar essa ponta, esses 2 terminais. Você curte-circuita, em questão de segurança e questão para não danificar o TC também. Mas vamos usar na aplicação então. Como que então eu tenho 100 amperes? Esse meu TC, eu vou chamar, eu comprei um modelo aqui que é 200 amperes para 5. Ó, 200 amperes para 5. Significa que quando eu estiver passando 200 amperes aqui, eu vou ter 5 amperes nesses terminais, correto? Então vamos falar assim, se esse motor, a nominal dele é de 100 amperes, se eu estiver passando aqui 100 amperes, eu vou ter quanto? Eu vou ter uma corrente de 2,5 amperes. Então é proporcional. Aí você fala assim, Marcos, mas eu quero pôr o meu motor consome 30 amperes. Então você faz uma relação. É bem simples. Então nesse exemplo, o motor consome 100 amperes. Quando ele estiver passando 100 amperes, ele vai me dar 2,5. Perfeito? Então agora, como eu falei para você, como que eu vou ligar esse relé térmico tão pequeno num cabo tão grosso como esse? Aí que entra, ó. Existem alguns fabricantes que eles têm um acessório que você coloca com o relé térmico aqui. Que ele forma, sabe quando você fixa no trilho DIN? Então você coloca esse acessório e coloca no trilho DIN no seu painel, ele vai ficar lá esperando. E aqui no relé térmico, eu vou desenhar ele aqui. Vou colocar aqui, acho que você vai entender bacana, ó. Ó, são 3 terminais. Vou fazer uma simbologia aqui para você entender que ele é o térmico, tá? Ó. Perfeito? Então, ó, olha aqui os terminais que eu tenho, ó. Eu tenho os 3 terminais. Eu tenho a entrada e a saída aqui. Entrada e saída aqui, não é? Aí é bacana. O que eu vou fazer? Aí você fala, eu vou pegar um cabo, no caso 1 milímetro, e vou colocar aqui, ó. Eu vou sair desse terminal e vou ligar lá no meu relé térmico. Olha lá, no meu relé térmico. Quando você coloca aquele acessório que eu falei para você, aí ele fica o parafuso para você apertar. Se você não tiver e precisar instalar, o que você faz? Coloca uma emenda Sindal aqui, ó, parafusando, aí você põe o cabo aqui, tá? Eu liguei aqui embaixo, não liguei? Eu vou pegar o outro terminal do transformador de corrente, ó. O cabo é fininho, viu, pessoal? É 1 milímetro aí o máximo. Aí você vai, ó, né? Tá vendo? Eu vou ligar aqui, ó. Então ficou ligado no meu terminal. Aí eu tenho outro transformador de corrente sobrando. Vou fazer a mesma coisa, porém vou colocar esses 2 contatos em série. Agora você fala assim, Marcos, mas eu quero usar 3 transformadores de corrente. Você pode usar. Pode colocar mais um transformador de corrente aqui e fazer as ligações, entendeu? Mas aqui no caso eu estou usando 2 transformadores que funcionem, que protegem o seu motor. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer a mesma ligação, só que como eu falei para você, em série, não é? Então eu vou ligar esse terminal aqui, ó. Aqui embaixo, ó, eu vou fazer um jumper aqui, ó. Fazer um fechamento com fio, ó. Ó. Fazer o fechamento com fio. Vou pegar esse outro terminal de corrente e vou colocar aqui. Você entendeu, ó? Então o que está acontecendo aqui agora? O meu relé térmico eu vou regular em que ajuste de corrente eu vou fazer ele para um motor de 100 amperes, ó. O motor não é 100 amperes, repetindo, 100 amperes de corrente. Se eu tenho um TC de 200 para 5, quando estiver passando 100 amperes aqui, vai estar passando 2,5.
Então esse relé térmico aqui eu vou regular com corrente de 2,5 amperes. Então o seu motor vai estar protegido. Aqui tem depois os contatos auxiliares, né, que você vai estar no seu comando, e quando acontecer o desarme ele vai abrir e vai atuar em cima do contator. Então essa que é uma das aplicações de você usar o transformador de corrente. Então você percebeu que bacana que é? Você não tem aquele baita relé térmico. Aí você fala assim, Marcos, mas eu tenho umas bitolas de cabo aqui muito grossas. O TC, ele tem um orifício assim para passar cabo bem grosso. Então é uma aplicação bem simples, bem prática. Então aqui você estaria saindo do contator direto. Aí você não tem relé térmico, não tem nada. Você teria os dois TCs. Existem uns modelos de TC muito bacana que você consegue fixar no painel, colocar os terminais. E tem aquele simplesmente que você veste no cabo e deixa ele pendurado lá. Aí você sai com o cabo. Então você entendeu aqui, ó? Ó, muito bacana essa aplicação. Então o que eu fiz? Com uma bitola de cabo grossa de 100 amperes, no mínimo aqui eu estaria usando 25 milímetros, eu consigo usar um relé térmico tão pequenininho para proteger e para ter esse resultado muito bom. Tá bom? Então aí vai a dica. Eu dei exemplo de 100 amperes, mas às vezes você fala assim, Marcos, eu tenho um motor de 200 amperes. Passando 200 amperes, eu posso usar o TC? Pode. Quando tiver 200 amperes, 5 amperes. Então você estaria regulando o seu relé térmico não com 2,5. Estaria regulando com 5 amperes. Se o motor fosse 200. Perfeitão? Então é muito simples. E esse TC é comum, viu, no mercado. Existem várias características. 75 para 5, 200 para 5. Então você escolhe o seu melhor TC aí para aplicação. Tá bom? Então vai a dica. Muito obrigado e até o próximo vídeo.